Você sabia que nessa terra aqui que eu tô agora, antigamente foi um cemitério indígena? Você sabia também que lá no colégio que você estudou foi um campo de batalha há 200 anos atrás? Olha, eu aposto que você já ouviu alguma dessas histórias, ou se você não ouviu, provavelmente você já viu algum filme assustador contando sobre casas mal assombradas, espíritos, almas penadas que ficam movimentando objetos, deixando as pessoas aí de cabelo em pé. Será que alguma dessas histórias que te contaram, ou dentro dessas ficções do cinema, tem alguma coisa que faz sentido com a vida real? Você acha que casas podem ser mal assombradas, espíritos obsessores ficarem em cima de novos moradores, ou que o terreno, a casa que a gente está hoje, pode ter sido aí um cemitério há muitos e muitos anos atrás? Hoje eu vou te explicar, a partir da visão dos registros akáshicos, que sim, que é muito possível acontecer todas essas coisas. É claro que não com tanta dramatização assim, mas que todo o terreno tem uma memória akáshica. Todo o terreno traz uma lembrança do que foi vivido aqui, independente do tempo. A Terra, ela é muito mais antiga do que nós. Quando eu falo Terra, eu falo da Terra mesmo, da propriedade. E muita movimentação energética aconteceu muito antes de nós habitarmos a casa que nós estamos hoje. De tempos em tempos, a Terra é consagrada e destinada energeticamente a alguns usos específicos. E isso pode afetar toda a memória akáshica dessa propriedade. Você que me acompanha há algum tempo aqui no canal sabe que a gente fala sobre registros akáshicos. Essas memórias que nós temos que guardam os arquivos de tudo aquilo que a gente já viveu. Com as propriedades são as mesmas coisas. Cada casa, cada habitação tem também uma memória akáshica. Existem arquivos dentro desse espaço cósmico que guarda tudo aquilo que aquele terreno já viveu, todas as situações e todos os moradores que já passaram por aquele terreno deixaram de impressão ali. Portanto, não são só pessoas que tem arquivos akáshicos. Cada residência, cada cantinho, cada espaço guarda uma memória. Então, através dos registros akáshicos, nós podemos de fato acessar se uma determinada casa já foi ali um cemitério antigamente, já foi um campo de batalha, já foi um lugar de magismos, de desova de corpos. Tudo isso pode ser acessado através dos registros akáshicos também. E é uma incrível e ótima oportunidade para a gente também fazer uma limpeza energética na nossa casa, na nossa morada, e também conhecer um pouquinho mais dos mistérios daquele terreno. Se esse termo ainda é novo para você, registros akáshicos, eu vou deixar aqui um vídeo disponível para você onde eu falo tudo sobre esses registros. Vamos entender então como se dá esse fenômeno. É claro que quando a gente assiste ali um filme de terror, um filme de suspense, que fala sobre uma casa mal assombrada, já vem todo aquele clichê, né? Aconteceu algum acidente ali naquela casa e aí depois de alguns anos novos moradores inocentes do que aconteceu entram para habitar aquela casa. Essa é a receitinha básica de Hollywood, né, gente? E aí eles estão lá felizes da vida e aí objetos começam a se movimentar, copos começam a quebrar e começa ali o drama dessa família. Vamos entender por que e como que isso acontece. De fato, os espíritos podem movimentar copos, podem abrir armários. O que você acha? Longe das dramatizações hollywoodianas, acontece de fato isso, de espíritos ficarem presos a uma determinada casa, uma propriedade, porque aquele foi o seu último local da transição dele. De fato, ele fez a transição, a passagem dele dentro dessa casa. Por mais que os familiares, os parentes já não estejam mais vivendo naquela casa, de alguma forma aquele espírito aprendeu a extrair energia daquela casa, o que mantém ele preso ali. Então é interessante perceber que ele não é um espírito maligno, ele está preso e ele está confuso, ele não está entendendo que ele fez aquela passagem. E de alguma forma ele precisa se abastecer de energia vital que ele justamente vai puxando da propriedade. E aqueles novos moradores que vão chegando para viver e morar naquela casa sentem sim uma estranheza. É muito desconfortável conviver com um espírito dentro da sua casa, principalmente esses espíritos que estão confusos, que não sabem que não estão mais na matéria, mas também que não fizeram a sua passagem. Geralmente, quando tem um espírito desencarnado dentro da casa, ele raramente vai extrair energia vital de alguma pessoa. Geralmente, eles ficam mais apegados à
a energia do local. Quando eles estão localizados dentro da casa, acontece uma energia de muita confusão, estagnação e até uma certa tristeza, uma melancolia. Então os moradores de fato sentem uma energia de vibração baixa, pode trazer essa tristeza e também ansiedade. É incômodo quando tem um espírito desencarnado habitando a nossa casa, você imagina, né? E essa coisa, às vezes, deles poderem movimentar objetos, abrir armários, copos caírem no chão, também é um pouco de drama aí de Hollywood, mas confesso que isso pode acontecer. O espírito desencarnado, ele pode obter tanta energia e força vital daquele ambiente que ele é capaz, sim, de movimentar pequenos objetos, mas aqui é de uma forma muito sutil, não vai ser um copo atacado na parede, então aqui são movimentos sutis que podem acontecer sim numa casa. E, gente, isso é assustador. Agora, uma coisa que pode acontecer é muitos espíritos desencarnados numa casa. Isso é raro, mas pode sim acontecer e acontece justamente com esse exemplo que eu dei ali no início. A gente sabe então que a Terra, ela guarda uma energia ali. Então você imagina, aonde nós estamos já passaram muitas pessoas, muitos tipos de energia e de fato um prédio, uma residência pode sim ser construído em cima de um antigo cemitério e ninguém mais está ali para saber. Obviamente que se na nossa residência houve ali um cemitério há 300, 400 anos atrás, pode ser bem provável que dentro dessa residência tenha muitos espíritos desencarnados. Mas é importante falar assim, aqui no Brasil a gente tem terras ainda muito novas. Nosso país é um país muito novo, então há 400 anos atrás, aqui onde eu moro provavelmente não era nada. Então se eu for pensar aqui 400 anos atrás, o que era aqui devia ser só areia e mais nada. Então é uma terra nova aqui. Agora se a gente pensar lá na Europa, por exemplo, Irlanda, Itália, França, Portugal, entre outros países, cada cantinho ali tem uma história para contar e geralmente histórias de muita dor. Mas se você mora também numa grande capital aqui no Brasil, bem provavelmente também o seu terreno ter bastante história. É claro que não histórias tão cabeludas como talvez a gente encontraria lá na Europa e em outros países, mas guarda ali uma memória também. E muitas vezes o que a gente vai achar nesses países com histórias mais recentes são assim, invasões de terras, o que pode causar às vezes conflitos entre os vizinhos. Na casa da minha avó, ela mora em São Paulo, na Zona Leste. Ela mora assim numa praçona muito linda e tem assim várias árvores que parecem que estão lá muito antigamente e é perto de um rio lá em São Paulo. E eu fui fazer ali a leitura da propriedade, entrar nas memórias acásticas dessa propriedade e eu descobri que antigamente aquele local já foi um local sagrado, onde alguns indígenas iam lá realizar locais sagrados, provavelmente por causa do rio, que remetia à abundância e tudo, fazer alguns cerimoniais ali. E isso, por incrível que pareça, ser um local sagrado também é meio incômodo para as pessoas que habitam ali. Elas se sentem que estão meio que invadindo o terreno, elas se sentem meio desconfortáveis ali naquela casa. E também pode interromper alguns processos burocráticos, às vezes se você precisa de uma, como é que chama aquilo? Licitação? Uma autorização. Se você precisa de algum alvará, alguma autorização, isso também pode ficar meio enrolado também quando o local tem uma memória de ser um local sagrado, um local onde já houve cerimoniais, e as próprias pessoas que ali habitam se sentem meio intrusas, sabe, nesse local. Uma outra coisa também que acontece, que é bem comum e o local não precisa ser tão antigo, é disputa por heranças. As pessoas realmente já brigaram por posses, terras, dinheiro, poder, e então isso também pode conflitar. Se você tiver ali na sua casa uma memória de uma disputa por herança, tretas familiares, tá, que despertam essa disputa por herança, isso pode também afetar o próprio convívio com os habitantes aí da sua casa, com seus familiares, podem ter conflito entre vocês também por conta dessa memória akáshica que guarda esse terreno, uma energia conflituosa. Então você mesmo pode fazer essa conexão. Imagina, um terreno que foi um campo de batalha. Que tipo de energia as pessoas que moram ali depois de vários anos podem sentir? Agressão, desespero, tristeza, violência. E isso pode afetar principalmente os mais sensíveis.
que são as crianças e os animais. Eles geralmente são os que mais sentem e às vezes até veem literalmente espíritos. A gente já falou alguns vídeos atrás dessa relação da criança, dessa sensibilidade que elas têm para captar o campo sutil. Vou deixar o vídeo também aqui à disposição, onde eu falo dessa relação das crianças com os registros acásticos. Então, geralmente elas são aquelas que captam. Geralmente também o que acontece que crianças e animais percebem no local, na residência, e até costumam a evitar esses locais onde tem portais abertos dentro das casas. E saiba que os portais abertos dentro da casa são muito comuns, e aqui eu não estou falando mais de cemitério indígena, campo de batalha não, eu estou falando da vida real, da vida atual, portais de fato que podem estar abertos dentro da sua casa, dentro da sua propriedade, você nem saber, talvez o seu cachorro não anda ali por aquele local, a criança evita abrir aquele armário também, porque ali pode ter um portal. Vamos entender melhor o que é essa energia do portal então. Portais energéticos abertos dentro de uma residência permite o ir e vir de almas desencarnadas, o ir e vir de formas, pensamentos negativos. E, geralmente os portais eles estão naqueles cantinhos da bagunça, dentro dos armários que a gente não mexe há um tempão, podem estar também nos espelhos onde a gente se olha e sente meio desconfortável, aqueles espelhos distorcidos. E geralmente as crianças e os animais evitam o contato com esse local. Os portais abertos dentro da propriedade deixam a gente desconfortável, incomodado, tem alguma coisa errada ali. É claro, imagina, você tá aqui no seu quarto e tem uma porta aberta, passando gente, passando formas, pensamento do coletivo. É lógico, a família inteira fica desconfortável ali. E é interessante também perceber porque esses portais eles podem ciclar, às vezes eles podem estar fechados, outras vezes eles podem estar abertos, depende muito da movimentação energética da casa mesmo. E é justamente através desses portais que as almas desencarnadas acessam uma casa. Então não necessariamente um espírito que está desencarnado ali naquela residência foi alguém que morou ali. Às vezes não. Às vezes a casa tem vários portais abertos ou só um portal mesmo já é suficiente para que outras almas acessem. E você deve estar se perguntando, mas qual que é o interesse de uma alma acessar uma casa através de um portal? O que ela vai querer lá? Uma alma desencarnada que acessa uma determinada propriedade, mas que não foi o local da sua última passagem ali, está em busca de uma energia compatível com a dela. Então, por exemplo, uma alma desencarnada, ela tem uma vibração ali de desespero, por exemplo. Ela vai acessar uma casa, uma residência e que tem uma energia compatível com ela. Então, ou algum morador sustenta muito forte essa forma pensamento de desespero, às vezes uma família inteira sustenta essa forma pensamento, e é justamente através dessa energia que permite que a alma ali desencarnada seja muito bem-vinda naquele ambiente, porque é a partir daquela energia vital que ela se nutre, que ela se alimenta. Então, se tem uma alma desencarnada aí sendo atraída para a propriedade, é porque alguma ligação ali tem. Se não for um antigo morador, provavelmente alguém da casa está atraindo através desse pensamento um pouco mais baixo, dessa frequência mais baixa, algum outro espírito ali que se alimenta exatamente daquela frequência baixa. Então já entendemos como algumas entidades energéticas e algumas energias podem afetar a nossa casa, mas então como que a gente pode fazer essa limpeza energética? Como descobrir se a minha casa já foi um campo de batalha, já foi disputa ali por terrenos, já foi um local de magia? Como saber então de tudo isso? Como harmonizar também toda essa energia? Existem então algumas formas de trazer uma atmosfera mais harmônica para sua casa, desde Feng Shui até de fato descobrir essas memórias acásticas através de uma leitura acástica de propriedade também. A destinação do terreno é mantida pelos elementais da terra onde está localizada a propriedade. Então é preciso fazer todo um trabalho energético para fazer uma liberação das energias que estão em desacordo com quem está habitando agora esse terreno. Então, dentro de uma limpeza energética na propriedade, a gente vai precisar ressintonizar
cada canto, cada objeto com a neutralidade. Também é muito importante fazer essa neutralização do campo energético da residência e também dissipar qualquer energia negativa que pode estar ali dentro da estrutura física, do sistema elétrico da casa. E sintonizar também essa quarta dimensão, que são as formas, pensamentos, com essa energia da neutralidade e fechar todos esses portais que estão abertos. E fechar e impedir a entrada dessas almas para sempre, cortando também qualquer influência que essas almas podem estar tendo com a família ali que mora no local. E para isso, também precisa ser feito um trabalho de encaminhamento dessas almas desencarnadas para que elas encontrem realmente o lugar, o próximo lugar que elas precisam acessar agora. Lembra, essas almas elas estão perdidas e confusas por aqui. Então esse trabalho energético também faz isso, de carregar essa alma e dar uma destinação, né, mais orientada para essa alma. Então através desse trabalho energético, essa alma recebe também uma orientação da espiritualidade. Então talvez o trabalho de limpeza que você faz na sua casa, para você, para sua família, também é estendido para essas outras almas que estão de alguma forma perdidas também. E sempre quando eu faço essa limpeza, eu também restabeleço as esferas de proteção, colocando amor e luz em torno, ao redor, em volta dessa residência. Eu designo também um anjo da guarda para ficar encarregado ali cuidando dessa residência por 21, 28 dias mais ou menos, que é o tempo aproximado que essa limpeza fica mais reverberante ali naquele campo daquela propriedade. Lembrando que toda limpeza energética ela deve ser solicitada pelo morador oficial daquela casa. Então, o morador oficial que eu digo aqui é aquele que paga as contas da casa, é aquele que de fato, se for uma casa alugada, por exemplo, aquele que paga o aluguel, ou aquele que de fato comprou a casa. Então, é o proprietário energético do local. Bom, se você ficou curioso e você se interessa por esse tipo de trabalho para sua residência, para sua casa, ou até para o seu escritório também, eu vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição tudo sobre como funciona essa leitura akáshica de propriedade. Aí você clica aqui, dá uma olhadinha, me chama se gostar. Mas eu queria chamar você que está inscrito aqui no meu canal, que já me segue aqui há algum tempo, ou você também que está chegando de paraquedas, também funciona muito bem para você. Quero sortear uma leitura de propriedade aqui, agora com você. Então, para participar, presta atenção aqui no que eu vou falar. Você então vai precisar estar inscrito no canal, curtir esse vídeo e deixar um comentário assim: eu quero a minha limpeza. E eu vou sortear essa limpeza de propriedade no último dia de setembro de 2023. Então dá tempo, curte e se inscreve e comenta: eu quero a minha limpeza. E se você quiser aumentar aí suas chances de ganhar a limpeza na sua casa, pede para todo mundo na sua casa entrar aqui, curtir o canal, comentar, que aí aumenta as suas probabilidades. Manda para os seus amigos também, que eles podem querer também fazer essa limpeza na casa deles. Manda para aquele amigo que tá com um assombro ali dentro da casa dele, manda para ele também, tá? Então a gente viu que alma penada, espírito desencarnado, coisas que se mexem na residência, não são coisas de filme. São de fato coisas que acontecem na vida real. Não são raras, não. Mas é claro que a gente não precisa ter medo de nada disso. Nós estamos ali na nossa residência, nós somos uma autoridade energética. E a gente pode coordenar muito bem aquilo que entra e aquilo que não entra. E é muito importante também prestarmos atenção nos nossos pensamentos. Aqueles pensamentos que a gente sustenta dentro da nossa própria casa. As ações que a gente pratica na nossa casa. As pessoas que a gente convida para entrar na nossa casa. E principalmente o nível de conversa que nós temos, programas de televisão que nós permitimos adentrar a nossa residência e os assuntos que geralmente permeiam entre os habitantes daquela propriedade. Todas essas coisas que eu falei são muito importantes serem observadas, para que você não permita baixar a guarda para que outras coisas entrem na sua casa e causem essa situação conflituosa, essas energias discordantes com você e com os habitantes da residência. Então é bem aquela coisa, gente, olhai e vigiai, principalmente aquilo que está sob o seu próprio nariz.